Olá, boa noite para quem está aí acompanhando mais uma mentoria Let's Arc. Bom, meu nome é Daliane Nogueira e eu vou ser a facilitadora dessa mentoria hoje. Eu estou muito feliz, em abrir essa turma com a nossa embaixadora, Sami Araújo, do Guia Arquitetura, que vem compartilhar com a gente nessa noite, nesse comecinho de noite aí, a experiência dela com um tema muito importante e que, por vezes, é sensível para os profissionais no dia a dia, que é o detalhamento do projeto. Se você está chegando agora no Let's Arc, eu tenho o prazer de apresentar a nossa comunidade e convidá-lo a vir conosco. O Let's Arc foi planejado para profissionais, para arquitetos, designers, decoradores, que buscam novas formas de se atualizar, de trocar conhecimento e de gerar conexões. Eu te convido a acessar letsarc.com.br, fazer o seu cadastro lá gratuitamente e aproveitar o nosso período de degustação para acompanhar muitos conteúdos e entrar para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai receber uma curadoria diária de conteúdo com notícias sobre arquitetura, design, mas também sobre gestão, sobre estratégias de marketing e os movimentos desse mercado. A gente busca informações em veículos especializados, em influenciadores, institutos de pesquisa. É uma curadoria que vale muito a pena. Fica aí o convite para vocês. E a gente está aqui para essa mentoria, que vai ser maravilhosa, cheia de oportunidades para todos tirarem dúvidas. Aliás, quem está na comunidade lá do Let's Arc tem acesso exclusivo a essas mentorias que ficam disponíveis na plataforma. Então, as que já aconteceram estão lá. Essa estará lá também em breve, então, para você assistir novamente, é só entrar lá e fazer seu cadastro. Eu estou recebendo hoje a Sami Araújo, uma das embaixadoras da nossa comunidade, que é arquiteta, fundadora do Guia de Arquitetura e especialista em layout SketchUp. É uma jovem profissional, que trabalha com projetos arquitetônicos, de design e interiores. Ela possui um escritório virtual e atende clientes aí pelo Brasil todo. Também realiza cursos onde compartilha essa jornada e conhecimento de forma acessível para inspirar, para transformar as dificuldades dos recém-formados, dos estudantes e dos profissionais da área em grandes realizações. Bom, Sami, muito obrigada por estar conosco hoje e também por ser embaixadora do Let's Arc. Vou te convidar aqui para dar um oizinho. Oi, tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou escutando bem. Vamos ver se o pessoal já fala ali no chat se estão ouvindo você bem. E a câmera também, porque para mim não está aparecendo, está todo preto. Eu estou te enxergando bem também. Tranquilo, então. Tudo certinho. Bom, eu quero primeiro me apresentar. A Dali já fez um resumo, mas meu nome é Sami. Eu sou arquiteta e urbanista, eu sou formada há 2 anos e eu vejo assim que o detalhamento é muito importante na nossa profissão e tem muitos profissionais que têm medo e insegurança na hora de fazer um detalhamento e criam assim como se fosse um bicho de 7 cabeças. Então, é justamente por isso que eu estou aqui hoje, para eu tirar essa insegurança, tirar esse receio de vocês, junto com a Let's Arc. E eu estou muito feliz de receber esse convite, de ser embaixadora dessa comunidade. E eu tenho certeza que a troca aqui de conhecimento vai ser muito boa. E vocês podem ficar à vontade durante a mentoria para me perguntar o que for necessário. É isso aí. Bom, eu só vou dar uns recadinhos aqui rápidos antes da Sami começar de fato. Bom, é importante que todos saibam que essa mentoria está sendo gravada, até porque ela vai para a nossa plataforma logo depois. E, como a Sami já disse, vou reforçar, o nosso chat está aberto e disponível para que vocês coloquem as questões ali para a nossa mentora. E eu vou puxando essas perguntas ao longo do nosso evento, para que ela possa ir sanando essas dúvidas, colocando mais informações. Se você desejar, é possível também participar ao vivo, fazer uma pergunta aqui ao vivo. Basta clicar ali naquele iconezinho da mãozinha levantada, que eu puxo você para cá, para o nosso papo, e você pode fazer a pergunta ao vivo para a mentora. Esse é o nosso momento aqui de troca de aprendizado, vai ser muito bom. E já falei demais e vou passar a palavra aqui para a Sami. Obrigada, gente. Uma ótima mentoria.
Bom, gente, vamos seguir então com a nossa mentoria sobre detalhamento de projeto. Antes de mais nada, eu quero falar que se você sente insegurança na hora de detalhar, se você acha que o seu detalhamento não é bom e cria uma certa cobrança como profissional, eu quero dizer que é normal, tá? Você não é menos arquiteto ou menos profissional por sentir essa insegurança. Todo mundo já sentiu um dia. E o que muda isso é o que vocês estão fazendo agora, que é adquirir conhecimento. Não tem nada no mundo melhor do que isso. Ir atrás, buscar conhecimento, se tem dúvida, perguntar. E essa é a melhor forma de vocês conseguirem quebrar essa barreira na hora de fazer um detalhamento de projeto. Na minha opinião, assim, um detalhamento bem feito, eu até coloquei um cronograma aqui para eu seguir esse roteiro com vocês e não deixar de falar nada, porque o detalhamento ele é muito profundo, é um assunto muito importante na nossa profissão, que infelizmente não é tão valorizado, porque as pessoas visam mais a imagem renderizada, né? Colocam na cabeça até às vezes que a imagem renderizada é mais importante do que o detalhamento, sendo que, na verdade, o fundamental, a base de tudo para você conseguir executar um projeto é um detalhamento, tá? Então, no meu ponto de vista, um detalhamento bem feito, ele tem que seguir uma ordem e um padrão. Por que eu falo isso? Porque quando você tem vários tipos de cliente, você não pode entregar para um cliente um tipo de detalhamento, para outro tipo de detalhamento, e até você mesmo, na hora de fazer, acabar se perdendo se você não tiver um padrão. Então, primeiro de tudo, eu já até peço para vocês anotarem aí que vocês precisam ter um padrão, definir um padrão da sua empresa. Olhar o detalhamento como parte de um processo fundamental dentro da sua empresa e que tem que ser feito com qualidade, tem que seguir um padrão à risca. E quando eu falo padrão, eu não falo só na ordem do detalhamento. Primeiro eu vou fazer uma capa, depois eu vou colocar a planta baixa, depois a paginação de piso. O padrão é muito mais que isso. É padrão de tamanho da folha. Eu, por exemplo, uso somente folha A3, independente do tamanho do projeto, independente se é arquitetônico, se é interiores. Eu só uso o A3, mas é óbvio que isso fica a critério de vocês para definir isso. E vocês têm que ter o padrão no sentido de cor de letra. Eu não vou usar em um projeto uma letra vermelha, no outro projeto uma azul, no outro uma amarela. Sempre defina uma cor para os seus detalhamentos ter um significado, para eles ter, vamos dizer assim, um método. O cliente vai bater o olho, ele já sabe que é seu. Então, tenha uma cor para as letras, tenha uma cor e um tamanho para as cotas, e siga isso em todos os seus detalhamentos. Eu até ia criar aqui para vocês uma apresentação, mas no meu ponto de vista, ficar falando muito na teoria, vocês não vão conseguir absorver totalmente o conteúdo. Por isso, eu trouxe aqui 2 modelos de detalhamento, vou até pedir para a Dali colocar o de marcenaria, para vocês visualizarem junto comigo como é o detalhamento que eu entrego para os meus clientes. Exatamente da forma que vocês estão vendo aqui, deixa eu só arrumar aqui na minha tela, exatamente dessa forma que eu entrego para todos os meus clientes, tá? Então, como que funciona? Primeiro, tem que ter uma diagramação de prancha boa. Você não pode seguir um padrão, mas na hora de colocar as vistas, na hora de colocar as imagens, colocar de qualquer jeito. Então, outra coisa para vocês anotarem. Tenha uma diagramação de prancha adequada. O que é a diagramação de prancha? Nada mais é do que você não deixar espaços vazios na prancha, por exemplo. Eu vejo que tem muitas pessoas que costumam colocar os desenhos técnicos todos no canto. E aí o meio fica aquele vão branco, sendo que o meio é o principal local, né? Quando a gente pega uma prancha e bate o olho, ali o centro é o que mais chama atenção. Ou então pessoas que colocam várias coisas e lá no fundo deixa tudo em branco, não coloca nenhuma imagem para acrescentar, para complementar o detalhamento. Então tenha em mente que você tem que deixar todo o seu desenho com uma estética agradável, porque isso facilita também o entendimento. Não é só uma questão assim, mas é só para ficar bonito? Não. Isso facilita com que o fornecedor, o cliente, o construtor consiga ler a sua prancha
de uma forma mais simples, de uma forma lógica e que não surja várias dúvidas em relação ao detalhamento que você quer executar, né? O projeto que você quer executar. Então, tem uma diagramação boa, tem esse padrão de letra, de carimbo, coloca a sua logo, eu sempre coloco ali na parte de baixo, que é justamente para ter a nossa identidade visual também, porque é importante ter isso em um detalhamento de projeto, né? Para o fornecedor saber que é do seu escritório, que é da sua empresa, e já atrelar a sua logo com a sua imagem pessoal, porque quando a gente trabalha com um projeto, a gente está vendendo um serviço, né? Então, a gente precisa atrelar esse serviço à nossa imagem pessoal sempre. Então, é importante também ter a identidade visual da sua empresa, do seu escritório ali embaixo. E também busque sempre deixar tudo alinhado. Não coloca uma vista aqui, a outra embaixo, a outra em outro lugar. Deixa tudo alinhado, tudo bem centralizado, tudo preenchido, que isso já vai fazer com que o seu detalhamento seja, além de técnico, também esteticamente legal, também artístico, e que faça com que o seu cliente enche os olhos ao ver aquilo, e não só ao ver a imagem renderizada, que é o que geralmente acontece. E também eu já entro aqui em um outro aspecto, que é o programa que você usa. Eu vejo muitas pessoas falando, eu não gosto de detalhar porque eu acho difícil. Mas, na verdade, não é o detalhamento. É o programa que ela mexe, que ela não conseguiu se adaptar, que ela não gosta, que ela acha complexo de mexer, e ela acaba atrelando isso ao detalhamento de projeto. Às vezes ela tem todo o conhecimento do mundo para detalhar, porém, o programa que ela mexe não é aquele programa que ela se satisfaz. Ela já vai abrir o programa com aquele ranço do programa e falando, gente, não gosto. Por exemplo, eu sou assim com o AutoCAD. Eu nunca gostei de detalhar no AutoCAD e eu atrelava isso ao detalhamento. Quando eu mexia no AutoCAD, eu falava, nossa, eu não gosto dessa parte de detalhar. Mas, na verdade, não era o detalhamento em si. Era o programa que eu mexia que eu não me adaptava. E aí, depois que eu migrei para o layout, eu vi ali... Foi um programa, assim, que me encheu os olhos. Eu vi ali uma nova fase que eu estava gostando. E hoje, a fase minha fase preferida, assim, de projeto é a parte de detalhar. Porque eu gosto de ver a parte mais técnica, eu gosto de pensar em todos os detalhes, eu gosto de deixar tudo harmônico e entregar aquela pasta para o cliente com várias pranchas, tudo detalhado para ele conseguir executar o projeto e tendo ciência que ele vai executar sem nenhuma dor de cabeça, porque está bem detalhado, tá? Então, pensem nisso também. Será que o programa que você está usando hoje é o programa ideal? Eu sou professora do curso de layout e eu tenho alunos também que fizeram um curso e falaram, não, Sam, eu não gostei do layout, achei muito complexo de mexer, eu prefiro o AutoCAD. E tudo bem, porque você tem que usar o programa que você mais se adapta, tá? Então, pense nisso. E aí, outra coisa também que é muito importante são os detalhes, né? Como o próprio nome já diz, um detalhamento de projeto, você precisa caprichar nos detalhes. E sempre faça a seguinte pergunta. Por exemplo, eu vou detalhar um armário, você fez todas as vistas, você especificou os puxadores, você especificou o material, você colocou a direção da abertura das portas, você fez tudo o que fosse necessário e está com o detalhamento finalizado. Faça a seguinte pergunta. Se um marceneiro pegar isso aqui, ele vai conseguir executar sem nenhuma dúvida? Quando eu tinha insegurança para detalhar, eu me fazia essa pergunta. Eu falava, poxa, se algum leigo, né? Se o prestador de serviço pegar esse projeto, ele vai conseguir executar sem nenhuma dúvida? E aí eu raciocinava dessa forma para que eu visse, não, poxa, pode ser que naquele ponto ali, por exemplo, o puxador, eu fiz puxador cava, mas eu não especifiquei. Pode ser que ali ele fique com dúvida. E eu ia e complementava o meu detalhamento. E eu fui fazendo isso, fui conversando com os fornecedores também, porque isso é muito importante. É você não ter a vergonha de falar que você não sabe, é você não ter vergonha de tirar a dúvida. Então, se você vai entregar para uma marmoraria, se você vai entregar para um marceneiro, converse com eles. Fala, olha, tá tudo certo? Vocês entenderam? Tá faltando alguma coisa? Vocês estão com dúvida? Pergunta e questiona. Porque uma das maiores causas de erro na hora de executar é a falta de comunicação entre o arquiteto
com o fornecedor. Porque o arquiteto fica com medo de explicar, o fornecedor fica com medo de perguntar. Aí um faz o que acha que é certo, porque não tem essa comunicação. Então, isso também é muito importante. Não é só o detalhamento, mas a sua comunicação com quem for executar esse serviço. Ah, Sami, mas olha, o cliente vai contratar um fornecedor que eu não conheço, ele nem me falou o nome e ele já está fazendo. Vai atrás do seu cliente e pergunta. Pergunta para ele assim, olha, você pode me passar o contato de quem vai executar? Porque eu quero explicar para ele o projeto. Eu quero explicar para ele por que tem que usar isso, eu quero explicar para ele como que eu quero que seja feito, porque só o detalhamento, às vezes, é muito vago. Por mais que você tenha feito tudo, dependendo do fornecedor, ele vai ficar com dúvida. Então, a conversa, o diálogo, você não ter a vergonha de perguntar, de tirar dúvida, de explicar, também é uma ótima solução para não ter erro no projeto, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o detalhamento que eu entrego para os meus clientes. Primeiro vou mostrar o de marcenaria, depois vou mostrar de gesso. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo, vocês podem colocar no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Bom, primeiro de tudo, eu sempre faço uma capa, porque é importante o fornecedor se localizar. Ele precisa entender do que se trata aquele detalhamento. Não adianta eu encher de vistas e ele não ver uma imagem realística já para associar a imagem com o detalhamento. Então, eu sempre faço uma capa, eu coloco de 2 a 3 imagens de uma visão geral do ambiente. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o detalhamento de uma sala de TV. Então, eu coloquei 2 imagens que mostram os 2 lados principais da sala. Um mostrando o painel e o outro mostrando o sofá. Então, coloco um tamanho grande. Lá em cima, eu coloco o local, né? De quem eu coloco o cliente, né? O título do projeto, coloco o local, que é uma sala de TV. E aí, dou sequência no detalhamento. Dali, você consegue passar fazendo, por favor? Porque para mim não está aparecendo. Em seguida, vamos detalhar o painel de TV. O que eu faço? Coloco uma vista frontal, uma vista superior e uma vista lateral. É muito importante que tenha a vista de todos os lados da marcenaria, tá, gente? É importante mesmo, porque nessas vistas que a gente consegue ver as medidas, a profundidade, a altura. Então, tem que ter essa vista de todos os lados. Até se vocês quiserem anotar aí, é muito bacana vocês já criarem até um checklist. Eu tenho um checklist, posso até disponibilizar para vocês depois, que tem tudo o que tem que ter no detalhamento, porque às vezes passa batido uma coisa ou outra, principalmente se você trabalha com um estagiário, né? Às vezes um estagiário faz de uma forma, o outro faz de outra, então é difícil manter um padrão. Então é bom ter esse checklist para eles irem ticando e ver se não está realmente faltando nada. Então, outra coisa que é importante, né, ali que vocês conseguem ver nesse detalhamento, que além das vistas, eu coloquei as cotas, eu sinalizei aonde tem gaveta, e se tivesse porta, eu também sinalizaria a abertura. Se é uma porta de giro, se é uma porta basculante, qual é a direção da abertura, vocês vão ver mais para frente casos assim. E nesse caso do painel, a gente tem a iluminação, que sai por baixo ali da TV. Então, eu fiz um corte para mostrar como que será embutido o perfil ali. Aí vocês podem perguntar, Sami, mas é necessário? Todo marceneiro sabe como que é feito. É necessário, porque você não sabe qual o profissional que o seu cliente vai contratar. E é bom que fique tudo especificado, porque depois que você está executando, se der algum problema, é muito mais difícil você corrigir do que antes, né? Então, coloquei ali embaixo o perfil, mostrei como que é embutido, coloquei a cota, fiz uma imagem já ampliada e embaixo uma imagem renderizada para ele conseguir anexar, né? Para ele conseguir ver o painel realista e também o detalhamento. Notem que essa prancha, ela não tem nenhum espaço vazio. A diagramação dela está perfeita. Ele consegue visualizar bem os textos, ele consegue visualizar bem as cotas e também as imagens. Pode passar, Dali. Nesse outro, a gente também fez um detalhamento de uma moldura que nós iríamos colocar em uma porta. Então, aí tem uma moldura e tem um espelho. Seguimos o mesmo processo. Notem, reparem no padrão que eu falei para vocês. Vista superior,
vista frontal e uma perspectiva da imagem, para ele conseguir também associar essa perspectiva, né, essa volumetria, com o detalhamento. Embaixo tem um cortineiro, que a gente seguiu o mesmo processo também. Eu sempre gosto de colocar na perspectiva a especificação do material. E nas vistas, só a cota, para não ficar aquele detalhamento poluído, né? Cheio de informação. Então, vocês vão ver esse padrão também. Na vista, tem as cotas. Na perspectiva, tem a especificação dos materiais. Pode passar, Dali. Agora a gente já vai para um detalhamento um pouco mais complexo, que é o detalhamento dessa sala de jantar. Os outros eram mais simples, né? Porque se trata de móveis, vamos dizer assim, que não são tão complexos de ser executados. Agora, esse aí é uma adega. Essa adega, ela tem 3 elementos. A marcenaria, na verdade são 4. A marcenaria, a iluminação, o espelho e a estrutura metálica que está dentro da moldura. Pode passar, Dali. O que eu precisava mostrar nesse detalhamento? Para o marceneiro, eu precisava mostrar as medidas da moldura, então eu fiz uma vista superior, uma vista frontal, uma vista lateral. Porém, dentro da moldura, também tem iluminação em todos os lados. Então, eu precisei mostrar que dentro dessa moldura, ele ia precisar fazer uma cava para a gente embutir esse perfil. Então, eu fiz um corte, da mesma forma que nós fizemos lá no painel, para especificar aonde ficaria esse perfil para ele embutir o LED. Pode passar, Dali. Aqui, a gente consegue ver as cotas na vista, né? Como eu falei para vocês, que é um desenho mais técnico, e a especificação dos materiais na perspectiva. Quando é um projeto mais complexo, assim, vamos dizer que exige muito cuidado, muitos detalhes, eu gosto também de especificar no próprio render. Eu coloco a imagem renderizada e vou puxando as setinhas no render também, além da perspectiva, porque é mais fácil de compreender o projeto no render. Então, eu faço isso para complementar. Pode passar, Dali. Agora nós vamos para uma cozinha. A cozinha também é um projeto um pouco mais complexo, principalmente essa, que ela tem em formato de U. Então, além de fazer as vistas, a gente também teve que fazer os cortes. E por se tratar de armário, a gente precisa mostrar também a parte interna, não só a parte externa. Pode passar. Pode passar de novo, Dali. Olha, aqui a gente fez a vista frontal dos armários, né? A vista superior e a vista lateral. Em um, nós colocamos a cota, que é a vista. No outro, nós colocamos as perspectivas. E aí, qual é a maior dúvida, assim, que gera na hora de fazer um armário? Sami, mas qual é a espessura do MDF que eu devo usar? E aí, nós voltamos naquela conversa do vamos conversar com o fornecedor. Não é porque você é arquiteto que você tem que saber tudo. Eu vou especificar essa gaveta com 15 milímetros. Agora eu vou especificar essa porta com 28 milímetros. Você não tem o conhecimento da estrutura em si. Lógico que com o passar do tempo, com a experiência, com a execução, com a prática, você vai ganhando isso. Mas se você tem dúvida, pergunta para o seu marceneiro. Não tenha vergonha. Olha, eu posso fazer uma gaveta maior do que 80 centímetros? Ela não vai envergar com o tempo? Não tenha vergonha de perguntar isso. Porque às vezes os recém-formados não têm experiência da obra, não têm experiência da execução. Então, a solução é você perguntar e não ter vergonha de perguntar, tá? E outra coisa também muito importante que eu vejo que os arquitetos, eles querem, às vezes, até saber mais que o marceneiro que vai executar. Eu preciso especificar a corrediça, eu preciso especificar qual tipo de puxador, eu preciso especificar a cor, eu preciso especificar a espessura, eu preciso saber mais do que o próprio marceneiro. E não é assim. Os dois têm conhecimento e um completa o outro. Você está ali para mostrar como que você quer que seja feito, mas o marceneiro também está ali com a experiência que ele tem
para te auxiliar e falar, olha, isso vai dar certo, isso não vai, e você conseguir entender isso não como, ele está criticando o meu projeto, você entender que ele também está ali trabalhando junto com você, que é para o seu cliente não ter a dor de cabeça, até porque se ele tiver, vai ficar ruim para o marceneiro e vai ficar ruim para você. Então, vocês dois precisam ter essa conexão, trabalhar em consenso para conseguir especificar essas chapas, para conseguir especificar o tipo de corrediça que você quer usar, se vai ser oculta, se não vai, tá? E também tem que levar em consideração o valor final da marcenaria. Tudo que você faz na marcenaria vai alterar no custo final. Às vezes você coloca lá em tudo, eu quero corrediça oculta, e acaba sendo mais caro, e o seu cliente gasta com algo que para ele não faria tanta diferença. Agora, para você que é arquiteto, você não quer ver corrediça, você quer tudo bonitinho, tudo oculto. Às vezes, para você é importante, para o seu cliente, no bolso dele, não seja. Só que, às vezes, também você não tem noção disso, que é mais caro. Então, vale a pena você conversar com o seu marceneiro e entrar em consenso nessas questões, do que é realmente necessário para um detalhamento, o que é realmente necessário para a obra. Óbvio que você não vai ficar também refém do marceneiro. Tudo que ele vai falar, eu vou fazer? Não, vocês têm que entrar em um consenso, você tem que ter o seu ponto de vista como profissional, mas também levando em consideração esses requisitos de marcenaria. Eu, por exemplo, eu não faço prateleiras, eu não faço gavetas com mais de 80 centímetros. Eu não faço de jeito nenhum, porque eu sei que no futuro vai dar problema para o meu cliente. Mas tem marceneiros que seguem no projeto, porque o arquiteto quer muito que tenha uma gaveta grande. E ele segue, entendeu? Então, sempre a palavra final acaba sendo sua, mas você tem que ter ciência também e saber ouvir o lado de quem está ali, né? Está trabalhando e executando aquele seu serviço. Então, aqui, nessas vistas... Sami, Oi. Oi, e vou fazer uma perguntinha que apareceu aqui no chat para aproveitar essa questão da cozinha. Talvez você já possa emendar aí com a sequência da mentoria. Tá. A Andrea pergunta, o que não pode faltar no detalhamento de cozinha, levando em consideração que há muitas personalizações, né, possíveis, e ela emenda se tem algum padrão, algo que sempre é pedido, assim, pelos clientes ainda no ambiente cozinha, né, algo que, enfim, está sempre presente no projeto. É isso. O que não pode faltar em um detalhamento de cozinha é você especificar, por exemplo, a posição dos eletros. Porque, assim, o fundamental dentro de uma cozinha são os eletrodomésticos, né? É a geladeira, é a coifa. Isso é o mais importante para você especificar. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o seu cliente ele já tem uma geladeira ou ele já comprou uma geladeira e aí você precisa adaptar isso no projeto, tá? Você precisa adaptar isso no seu detalhamento. E, às vezes, o ponto de tomada não é compatível. Eu coloquei a geladeira num lugar que não tem ponto. Então, a gente precisa pensar em todos esses detalhes. Outra coisa que não pode faltar é o posicionamento e abertura das portas. Isso é fundamental. E você tem que levar em consideração, por exemplo, se é uma cozinha pequena, não fazer uma porta ou uma gaveta que interrompa a abertura da geladeira. Então, tem que ter toda essa logística. O que mais é pedido em uma cozinha, para mim, pelo menos, é a torre quente. Todo cliente quer ter aquela torre quente, quer a casa de novela. Então, isso, para mim, é o que mais é pedido. Agora, o detalhamento em si, nenhum cliente pede nada, porque geralmente eles nem entendem muito, né, o que a gente faz ali. Mas a gente tem que levar em consideração no detalhamento de cozinha, ter todas as vistas, frontal, superior, lateral, ter especificação de material, qual é a cor do MDF que você está usando, ter também puxador, se é um puxador cava, se é um puxador ponto, se é um puxador alça, especificar também posicionamento da coifa, se for um cooktop, se vai ser uma coifa de embutir, se não vai. Então, tudo isso você precisa levar em consideração e deixar bem claro, bem explícito no detalhamento. Se você for fazer algum tipo de ripado, por exemplo, você tem que colocar a medida das ripas, você tem que dar um zoom ali naquele ripadinho para o marceneiro conseguir visualizar, né? Qual vai ser a espessura? Você quer um ripadinho de 5 centímetros, de 2, de 1,5? Então, tudo isso tem que estar dentro do detalhamento. E também a parte interna, que muitas pessoas esquecem.
elas pensam tanto na estética, elas pensam tanto no exterior, que elas acabam esquecendo de detalhar o interior do armário. Principalmente em uma cozinha que tem muito utensílio, que tem prato, que tem copo, que tem garfo, que tem pote, que tem forma, que tem tanta coisa, a gente precisa pensar na parte interior, para que fique compatível, que fique funcional para o seu cliente, e isso tem que ser detalhado também. Uma forma de reduzir o custo final da marcenaria, por exemplo, e que os clientes usam bastante, é fazer a parte externa colorida e a parte interna branca. Então, se você fizer isso, você precisa especificar a cor. Por exemplo, coloca uma vista interior, inclusive nesse projeto tem, se vocês conseguirem visualizar, de um lado tem as portas fechadas e do outro lado tem as portas abertas. Você tem que colocar onde é prateleira, aonde é gaveta de tempero. Tem que colocar tudo isso e especificar a cor, que nesse caso é a mesma cor do móvel externo. Mas se fosse branco, se fosse preto, se fosse qualquer outra cor, você teria que especificar também a parte interna. Nunca esquecer isso. Tem mais alguma pergunta, Dali? Por enquanto, não. Aliás, vou deixar o convite novamente para o pessoal já colocar as perguntas aqui no chat. Pode passar essa prancha. Aqui, olha, a gente tem um detalhamento de uma bancada. Nesse caso, nós fizemos a mesa em marcenaria. Então, a gente teve que fazer todas as vistas, frontal, superior, lateral. Quando os dois lados são iguais, a gente faz uma lateral só. Agora, se o lado for diferente, né, se a lateral do móvel for diferente, aí você faz os dois lados, né, para você conseguir mostrar para o marceneiro as diferenças e ele conseguir executar. Não achar que os dois lados são da mesma forma. Colocamos duas perspectivas também, uma mostrando mais a mesa vista de frente e a outra mostrando a mesa vista de cima. Essas perspectivas eu consigo criar no layout para SketchUp, que é um programa assim, ele é muito bom e ele, no meu ponto de vista, né, facilita o detalhamento, porque você consegue criar essas perspectivas e introduzir no programa. Essas perspectivas facilitam muito, gente, muito mesmo, para o marceneiro entender, para o cliente entender, que eles batem um olho ali, eles já conseguem, vamos dizer assim, imaginar ele pronto, eles já conseguem imaginar o móvel pronto. Então, é muito bacana, se você trabalha com outro tipo de programa, você colocar também, de alguma forma, essas perspectivas para complementar o detalhamento. Uma cena ali está complementando a outra. Então, essa prancha, ela também está bem com a diagramação perfeita e cada detalhe ali é importante para o resultado final. Pode passar. Esse detalhamento é de um painel de TV que vai nessa mesma área gourmet. Podem ver que ali a gente colocou também a vista frontal, a vista superior, a vista lateral. Esse móvel ele tem iluminação que sai na parte de cima e na parte de baixo. Então, nós puxamos ali uma setinha e colocamos uma imagem de um puxador, de um perfil de embutir, que será embutido ali na parte de cima e na parte de baixo do armário. Então, a gente colocou essa imagem como referência, foi uma imagem que a gente pegou da internet mesmo, mas que você também pode fazer isso. Às vezes, ao invés de você ficar desenhando tudo, ficar, meu Deus, como será que é essa cava? Você pode pegar da internet uma imagem e colocar ali, que fica até mais fácil do fornecedor entender. Eu faço isso bastante com o puxador cava, eu faço isso bastante quando se trata de iluminação, porque não fica só no desenho, fica em uma foto mais realista também do que a gente deseja. Pode passar. Esse é um jardim vertical para essa mesma área gourmet. Ele é todo em estrutura metálica e nós fizemos também a parte mais técnica, que são as vistas, e a parte mais artística, né? Vamos dizer assim, mais realista, que é a perspectiva. Novamente, falo para vocês, notem como tem um padrão. A gente usa sempre as mesmas cores de letra, a gente usa sempre as mesmas cores de cota. A gente costuma usar o máximo possível também de escala igual, para não ficar um desenho pequenininho, outro muito grande, o outro mais ou menos. Então, para ter assim uma visão harmônica, a gente costuma usar o máximo possível das mesmas escalas. Essa prancha é uma prancha A3. Então, eu gosto de trabalhar com A3
porque eu acho que a gente consegue trabalhar com escalas que fique bem visível. A gente consegue ler todos os textos, a gente consegue ver todas as cotas. E na perspectiva, somente nela, que a gente puxa a marcação para colocar qual é o tipo do material. Pode passar. Aqui a gente já entra para o quarto casal. Notem que cada ambiente que eu faço, que a gente detalha, a gente coloca uma capa. Aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Não é porque é a mesma casa que a gente não vai criar essa capa. Então, a gente cria porque é uma forma do fornecedor se localizar, entender o projeto e até para entregar ali para o seu cliente acaba ficando mais bonito. Pode passar. Aqui nós fizemos a cabeceira toda em marcenaria. Notem que a gente especificou a altura, a gente especificou o tipo da gaveta, o tipo de abertura. Ali são 2 gavetas de cada lado com abertura toque. Então, a gente colocou isso. Nós colocamos também que a gente queria que as gavetas, as portas, enfim, tivesse amortecimento. Então, é importante você explicar isso na marcação. Eu geralmente coloco assim: gaveta com abertura toque. Ou então, gaveta com corrediças ocultas no material tal e fechamento com amortecedor. É bom você complementar, colocar o tipo de corrediça que você quer, se é oculta ou é tradicional, e também colocar se você quer o amortecimento ou não, porque o marceneiro já lê essa especificação, já coloca isso no orçamento, já executa dessa mesma forma. Nessa cabeceira, a vista lateral, você consegue ver a altura que a gente quer que seja posicionado a mesinha de cabeceira, e também a gente especificou que em cima tem um perfil embutido, que vai sair iluminação também na parte de cima, e a gente repetiu a mesma imagem. Nossa, Sammy, mas não vai ficar muito repetitivo? Tem mesmo que colocar em todas as pranchas que vai iluminação isso? É bom você colocar. Porque às vezes você não coloca e coloca só em texto, e às vezes passa batido, o marceneiro não lê, acontece algo do tipo, às vezes ele não está tão atento e passa isso batido. A imagem já remete à luz e ele já fixa aquilo na cabeça que tem iluminação ali e já se atenta de um jeito melhor. Pode passar. Aqui nós já vamos para o mesmo móvel do quarto, ele é um painel de TV. Embaixo ele tem 3 gavetões que a cliente pediu para guardar toalha, para guardar jogo de cama, essas coisas. Ele também tem iluminação que sai na parte de cima e na parte de baixo. E vocês podem ver que a gente seguiu o mesmo padrão: vista frontal, vista superior, vista lateral, o corte para mostrar onde tem a iluminação e uma perspectiva, né, já com a volumetria, especificando tudo, a cor, especificando onde tem gaveta, especificando onde sai a luz, né, que é na parte de cima e de baixo. Então, também ficou bem completo. A gente repetiu as mesmas imagens para ficar mais fácil de visualizar essa parte da iluminação. Então, em todas as pranchas, todos os móveis que tem luz, a gente está colocando isso. Pode passar. Aqui a gente já entra no closet. Esse closet ele tem formato em U também. Pode passar. E ele tem as portas todas espelhadas. Como que a gente faz quando tem um móvel em formato de L ou em formato de U? A gente coloca uma planta, como se fosse uma vista superior, só que nós colocamos o sinalzinho das vistas. Então, vocês podem ver que ali tem vista 1, vista 2, vista 3. Porque assim fica mais fácil do marceneiro se localizar quando você fizer um corte, principalmente nesse caso, que é um closet, todas as portas são iguais, ele poderia se perder qual lado que eu tô vendo, qual é realmente o lado que eu tô vendo do closet em alguma vista. Então, a gente gosta de colocar isso para ficar mais fácil do marceneiro entender os lados, até porque praticamente são todos iguais. Então, na vista 1, a gente colocou a vista com as portas fechadas, que são espelhos. Nas portas, nós indicamos com a setinha para qual lado ela corre. Então, uma vai correr para um lado, a setinha tá para cá. A outra vai correr para cá, a setinha vem para esse lado. Lá embaixo está escrito porta de correr com espelho.
E também fizemos uma vista com as portas abertas, porque a gente também precisa especificar dentro do espelho. Locais que tem prateleira, a gente escreve prateleira. Locais que tem o cabideiro, a gente escreve cabideiro. Local que tem gaveta, a gente escreve gaveta. Tudo para o marceneiro conseguir entender a posição de cada coisa. Colocamos cotas em tudo também. E embaixo a gente faz uma perspectiva para mostrar todos os lados, né? Então, ali no caso, são 3 perspectivas para mostrar todos os lados do closet. Pode passar. Sami, antes de passar, vou fazer algumas perguntas aqui que surgiram. Temos alunos seus aqui acompanhando. Ainda que bem. Legal! A Ariadne, que é sua aluna, ela pergunta se você tem como compartilhar esses arquivos. Eu não sei se... Porque assim, a mentoria vai ficar gravada lá na nossa plataforma, então quem quiser assistir novamente, olhar com mais detalhes... até a Sara, que comentou aqui que às vezes não consegue acompanhar tantos os detalhes, dá para reassistir, né, assim, pausar, dar zoom e ver mais detalhes, enfim. E a Camila pergunta se você inclui a planta baixa nas pranchas. E o Alex, que está falando da Guatemala, diz que admira muito o seu trabalho, Sami. Um abraço para o... Alex, não, Axel, desculpa. Que legal. Obrigada pela participação. Feliz por estar aqui. Muito bem. Bom, então a Camila que pergunta sobre a planta baixa, e daí a Ariadne que pergunta sobre os layouts, se eles ficam disponíveis lá no curso, na verdade, né? Esse, Ariadne, né? Eu vou disponibilizar para vocês. O qual eu não vou conseguir disponibilizar é o do gesso, que eu vou mostrar depois, porque é de cliente. Esse aqui eu consigo disponibilizar para vocês usarem como referência, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo também, não foquem só em um único detalhamento. Ai, Sami, o seu tá assim, então só assim que é certo? Não. O seu também está. Você pode complementar com as dicas que eu estou dando aqui, tá? Não é porque você não faz dessa forma que tá errado. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, tá? Para vocês conseguirem criar o processo de vocês, porque às vezes o que dá certo para mim pode ser que não dê para você, mas eu vou disponibilizar isso para todos vocês que estão aqui assistindo, tá? Para vocês usarem como referência. E a outra pergunta é sobre a planta baixa, né? Isso. Dependendo do caso, eu coloco. Nesse eu não coloquei, porque a gente não mexeu em absolutamente nada da estrutura da casa, a gente não mexeu... Era só os móveis mesmo. E aí, o que eu fiz com o marceneiro? Até para otimizar o tempo aqui do escritório, não precisar ficar colocando planta baixa em tudo, detalhando tudo, eu fui até o local com o marceneiro antes dele executar, para ele tirar as medidas, para fazer conferência, e eu ia explicando, ó, a cabeceira vai ficar nessa parede, o closet é aqui vai ficar a adega. Eu ia explicando junto com ele. Mas isso foi um projeto aqui na minha cidade, não foi um projeto online. Então, por isso que deu para fazer dessa forma. Agora, se fosse um projeto online, aí eu colocaria a planta baixa para o marceneiro lá da cidade conseguir se localizar sem ter essa necessidade, né, de estar em ligação comigo ou algo do tipo. Vamos, então, tem mais alguma perguntinha? Não. A Sara, acho que está perguntando... Ela está respondendo a Andréia, que a Andréia perguntou qual é o programa que você usa para fazer o detalhamento, e a Sara respondeu que você usa o layout no SketchUp. Isso, eu uso layout para SketchUp já faz 1 ano e meio. Eu sou formada há 2 anos e eu comecei pelo AutoCAD, que é o que ensina na faculdade. Na minha época, na faculdade, era o AutoCAD, eu não sei como está agora. E eu nunca gostei do AutoCAD, principalmente no começo da minha carreira, que eu não era só arquiteta. Eu trabalhava em uma outra empresa e à noite, no período da noite, né? Eu saía, era carteira assinada, então eu saía, era horário comercial. À noite eu vinha para casa e era o momento que eu tinha para fazer detalhamento, para fazer projeto. E eu sempre achei o AutoCAD muito demorado, porque você precisa praticamente desenhar tudo do zero. E eu falava, gente, eu preciso de um programa. Primeiro, eu não gostava dele, e segundo, tinha essa questão do tempo. Eu pensava, eu preciso de um programa para otimizar meu tempo, porque eu vejo que eu perco muito tempo na frente do computador e eu não tenho esse tempo para ficar assim. E aí eu fui investigar sobre outros programas, foi quando eu conheci o Layout. Quando você baixa o SketchUp, o Layout vem junto.
É um programa que ninguém dá a mínima para ele. A maioria das pessoas nem percebe que ele vem junto com o SketchUp. E ele é integrado com o SketchUp. Então, você faz a sua volumetria, você faz um guarda-roupa, por exemplo, no caso, esse closet. Você faz o closet e da mesma forma que você cria as vistas para renderizar a imagem, você cria as vistas para fazer o detalhamento. E aí você abre o layout e insere essas vistas lá, ela já vai pronta. Ó, por exemplo, aqui, todas essas vistas eu não desenhei nada. O próprio SketchUp já me deu. A única coisa que eu fiz ali foi colocar as cotas e os textos. Então, olha a diferença, o quanto isso otimiza o meu trabalho, que eu não preciso ficar desenhando tudo do zero. O programa já me dá essas vistas prontas e eu só tenho que colocar, acrescentar, né? A parte de especificação, a parte de cota, a parte de legenda, mas o desenho em si já vem pronto do SketchUp. Então, por isso que eu gostei muito, assim, ele é bem tranquilo de mexer, é rápido e eu acho que as pranchas que a gente faz nele ficam bem bonitas, assim, ficam pranchas diferentes, ficam pranchas artísticas. E no AutoCAD já é só linha, achura, não tem nada a mais a acrescentar. Mais alguma pergunta, Dali? Vou fazer uma pergunta da Tatiane aqui. Ela perguntou se você não coloca as cotas com a espessura do MDF utilizado no detalhamento. Então, exatamente isso que eu falei. Eu não coloco a espessura porque eu sempre converso com o marceneiro, em reunião com ele, para a gente definir qual vai ser a espessura. Porque ele vê o tamanho do vão e a partir disso a gente define. Mas, para auxiliar vocês, geralmente nós usamos um MDF de 28 milímetros ou 3 milímetros na parte externa, né? Principalmente em lugares que que você usa uma chapa, por exemplo, do chão até o teto, que é uma chapa grande, para o MDF não envergar, a gente usa isso. Dependendo do pé direito, a gente usa uma mais grossa ainda, que é para não correr o risco do tempo, né? Com o tempo, as portas, etc., envergarem. Então, a gente usa quando tem um pé direito alto, quando é uma chapa grande, contínua, um MDF mais largo. E na parte interna, dependendo do uso, a gente usa 15 milímetros. É muito raro isso, usar 15 milímetros, porque se você coloca peso, eu não estou falando hoje, eu digo assim, daqui 10 anos que a gente executou, pode ser que fique muito fraco. Então, a gente costuma usar de 28 milímetros também na parte interna. Aí vem no caso do custo, né? Que quanto mais você usa chapas largas, mais caro fica a parte de marcenaria. E o seu cliente vai te questionar isso, ele vai querer colocar do mais barato, ele vai querer colocar do mais fino, e aí cabe a nós a explicar a questão de durabilidade. Não adianta ele investir 70 mil em marcenaria para daqui 2 anos ter tudo envergado. E aí ele ter que refazer, ele vai ficar bravo com você por isso. Então, cabe a gente explicar isso. Mas sempre converse com o seu marceneiro também. É importante isso. Eu tenho dúvida, gente, até hoje. Inclusive, para fazer esse closet, eu fiquei com dúvida na parte interna e eu perguntei para o marceneiro que ia executar. Falei, olha, você acha que se a gente fizer um cabideiro desse tamanho, o cabideiro não vai envergar com o peso das roupas? O marceneiro falou, não, pode fazer. A gente fez tranquilamente. Então, não tenha vergonha de perguntar se você tiver alguma dúvida. Mais alguma, Dali? Olha, temos aqui a Leila e a Beatriz corroborando contigo, dizendo que o layout é vida, que que foi uma ótima descoberta e que o detalhamento fica bonito, enfim. E a Sara pergunta se você faz projeto arquitetônico no layout também, ou se só detalhamento de interiores. Vou contar que antes da gente entrar no ar, a gente até comentou sobre isso, que vale uma nova rodada de mentoria, né? E a Sara emenda aqui, vou aproveitar porque ela acabou de mandar, é possível aprovar projeto na prefeitura com detalhamento no layout? Primeiro falando então da parte de projeto arquitetônico, eu faço também no layout, porém agora o nosso nicho dentro do escritório é mais a parte de interiores. Eu até conversei com a Dália, eu falei assim, nossa, falar de detalhamento é algo tão amplo, porque tem detalhamento arquitetônico, tem detalhamento de interiores, tem detalhamento de marcenaria. Esse que eu estou mostrando para você agora é marcenaria, de interiores já é diferente.
Tem detalhamento de gesso, tem pontos elétricos, tem pontos hidráulicos. Então, ficaria muito longa a nossa mentoria se eu trouxesse todos para vocês em um único dia. Então, a gente vai marcar, talvez no final desse mês ou no próximo mês, para a gente fazer uma falando só essa parte de arquitetônico. E aí eu vou mostrar para vocês também detalhamentos feitos no layout, nessa parte arquitetônica. Quanto à aprovação da prefeitura, depende muito de município para município. Tem prefeituras que exigem que você apresente o DWG. Tem prefeituras que só pede o PDF. Então, vai depender muito da prefeitura, da sua cidade, do que eles exigem para você conseguir ver se o layout vai se adaptar nesse quesito do arquitetônico ou não. Aqui na minha cidade, a gente, quando fazia, né, o arquitetônico, a gente mandava no layout mesmo e já foi aprovado, porque você consegue deixar também o desenho preto e branco, você consegue diminuir a espessura da linha, você consegue fazer tudo dentro do layout, da mesma forma do AutoCAD, mas de um jeito mais simplificado. Então, vai depender muito mesmo da prefeitura. Eu tenho alunos que a prefeitura exige DWG, e aí eles fazem no layout um detalhamento mais aprofundado para o construtor conseguir executar, e aí eles continuam usando o CAD para fazer um detalhamento mais superficial, que é o que a prefeitura pede, né? Geralmente são 2 cortes só, planta de implantação, é algo mais simples, assim. Então, eles trabalham em paralelo com os 2 programas. Mais alguma pergunta, Dali? Acho que vamos seguir, daí eu faço daqui a pouco mais uma rodada. Pera, a Andréia Ferreira fez uma pergunta se tem algum curso de layout. Eu vou pedir para a Andréia, para a gente, mais para o final da mentoria, vou pedir para a Sami falar mais sobre o curso que ela, enfim, desenvolveu e como que são as inscrições, tal, para você dar essas informações, tá bom? Mas tem a Sami, que enfim, ministra esse curso, mas mais para o final daí você dá todas as informações. Tá bom, combinado. E aí, dando sequência aqui, nessa prancha, né, tem a perspectiva com todas os ângulos, vamos dizer assim, desse closet, para o marceneiro conseguir se localizar. E nessa perspectiva que eu falo a cor do material e nada mais além disso, porque eu já deixei bem especificado ali nas vistas, né? A parte de prateleira, gavetas, etc. Pode passar, Dali. Aqui é o outro ângulo do closet, né? Como a gente precisa mostrar os 3 lados. Então, tem a especificação com as portas fechadas, tem a vista interna, tem a perspectiva também. E nesse caso, eu passei um corte ali para complementar o detalhamento, para mostrar que ali, bem na junção, né, do U, eu não deixei o cabideiro ir até o final do guarda-roupa. Porque eu não gosto de trabalhar dessa forma, que é assim, gente, é a junção, né? Querendo ou não, tem a profundidade aqui do guarda-roupa. Se você coloca um cabideiro até lá no fundo, primeiro, vai criar cheiro a roupa que fica lá. Porque é uma roupa que fica lá no canto, no escuro, esquecida. Não tem como você ver direito que tá lá. E a roupa cria cheiro. Então, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Aí, eu coloquei nessa profundidade, aproveitei para fazer prateleiras e usar como espaço para bolsas. Então, na parte da mulher, seria bolsa de mão, seria mochila, sacola, e na parte do homem seria mais a parte de maleiro, mala para viagem, mala para notebook, essas coisas assim. Aí fica bem separadinho e o cabideiro é fixado nessa mesma prateleira. Eu posso depois, acho que eu tenho uma foto desse projeto para mostrar para vocês depois. Qualquer coisa na próxima mentoria eu mostro. Que seria até bacana para vocês verem o detalhamento versus o executado, que ficou exatamente igual ao projeto. E aí coloquei uma imagem ali renderizada para complementar e a textura, né, que é o frappé, é a cor dominante, então a gente colocou para conseguir identificar a cor do MDF. Pode passar, Dali. Aqui, olha, a gente continua com o closet para vocês verem. O closet, como tem 3 lados, é um closet grande, tem que mostrar a parte interna, a gente usou, se eu não me engano, 3 ou 4 pranchas para fazer o detalhamento dele. Então, um único móvel que exige, sim, muita atenção na hora de detalhar.
Aqui a mesma coisa, olha o padrão que eu falo para vocês. Portas fechadas, parte interna, perspectiva. Em todas as vistas a gente seguiu esse padrão. Em todas as vistas tá exatamente igual. Então fica muito mais fácil de ler, de entender esse projeto. Tá aí a importância de ter um padrão. Então ali a gente colocou a mesma setinha nas portas, indicando o lado para que a porta vai correr. A gente colocou também na parte interna, onde tem prateleira, onde tem cabideira, onde tem gaveta. Colocamos as cotas, né, da parte interna também e as perspectivas para conseguir visualizar como um todo o projeto. Pode passar, Dali. Agora a gente entra na parte do escritório. Esse escritório, gente, é o meu escritório, que eu estou até mostrando em primeira mão aí para vocês. Eu não mostrei ainda para ninguém a parte do detalhamento do projeto. O escritório que eu estou conversando com vocês podem até ver os quadros aqui atrás, ficou exatamente igual o detalhamento. E aí a gente fez também, seguimos o mesmo padrão. A capa com as 2 fotos principais do projeto, colocamos o nome do local, e aí a gente pode dar sequência, Dali. Aqui a gente tem um móvel, que é essa mesa que eu tô falando com vocês. Então, a gente fez a vista frontal, a vista lateral, a vista superior e uma perspectiva para mostrar que tem um gaveteiro que entra ali embaixo da mesa. Então, a perspectiva facilita o entendimento disso. Nós colocamos nas vistas as cotas, na vista frontal as gavetas, a parte interna também a gente mostrou, uma perspectiva para complementar somente o móvel e também especificamos o local do puxador. É um puxador ponto dourado, então a gente colocou exatamente a medida, né, que a gente queria. Ele centralizado, ele, se não me engano, está 3 centímetros abaixo do final da porta e da gaveta. Então, tudo isso a gente especificou. Outra coisa também, que nesse projeto tem aqueles gavetões para colocar aquelas pastas penduradas, pastas de arquivo, que a gente guarda documentos importantes. Aí eu peguei justamente da internet, olha como é importante você também trabalhar com o real. Eu peguei da internet uma imagem como referência e coloquei ali para o marceneiro entender exatamente o que eu quero dentro daquela gaveta. Eu não precisei desenhar tudo. Eu tenho que desenhar a cava, eu tenho que desenhar o tipo de estrutura que eu quero. Eu não desenhei. Eu peguei uma imagem da internet, porque o marceneiro já sabe como fazer isso. Às vezes a gente enche de informação, sendo que o marceneiro sabe como é executar. E a gente fica se cobrando tanto em saber tudo, que a gente esquece do básico, do essencial. Então, eu só coloquei ali uma imagem da internet e ele executou isso com perfeição. Pode passar, Dali. Essa aqui é a parte do painel da TV. A gente fez uma réplica do móvel embaixo do balcão, dessa parte mais clara do frappé. Então, a gente não detalhou ele novamente, porque já tinha detalhado na prancha anterior. A gente só alertou o marceneiro. Olha, são 2 armários iguais. Só está detalhado uma vez, mas são 2, para ele colocar no orçamento os 2 e não um só. Aqui a gente focou mais na parte do painel em si, que é o painel que começa ripado, depois ele fica a chapa lisa em MDF com uma TV e uma mesa integrada para ter mais um apoio aqui no escritório. Na parte do ripado, podem ver que eu aproximei, eu dei um zoom na parte do ripado, nesse detalhe, né? E aí eu coloquei as cotas, eu especifiquei qual é o material, especifiquei também onde tem gaveta, ou onde vai ficar a TV, o tamanho da TV, a gente já tinha especificado, e onde tem a iluminação, colocando também as imagens realistas. Pode passar, Dali. Aqui é a parte do cortineiro. E aqui que eu quero também que vocês prestem até atenção, que se eu tivesse colocado só a imagem do cortineiro, eu ia sobrar metade da prancha vazia. Podem analisar. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, para não ficar vazio, que fica feio, eu vou colocar 2 imagens renderizadas maiores e vou puxar a marcação nela. Então, às vezes, a gente precisa também usar a criatividade. Não colocar só o óbvio ou deixar ali em branco mesmo. É bom a gente usar a criatividade para a gente ter também uma prancha bonita. Então, ficou bem melhor assim do que se eu não tivesse colocado as imagens. Poxa, Sam, mas você já pôs essas imagens na capa. Gente, eu vou ter que imprimir essa prancha do mesmo jeito.
Então, é melhor deixar algo harmônico, algo bonito, né? Do que deixar ali um espaço vazio. Esse cortineiro, o que acontece? Aqui no escritório, infelizmente, o ar-condicionado é em cima da porta. Eu vou deixar para falar sobre posição de ar-condicionado na mentoria de projeto arquitetônico. Mas é péssimo você colocar ar-condicionado em cima de porta. Ou janela, por exemplo. Porque aí você quer colocar... A porta aqui é de vidro. Você quer colocar a cortina, você não tem como ocultar. Não tem como fazer um cortineiro no gesso ou algo do tipo. Então, é bom você tentar bastante também nesses detalhes quando você vai fazer um projeto do zero. Aí, aqui a gente criou esse cortineiro, a gente desenhou do zero, todo em marcenaria, para esconder o trilho da cortina, que acaba ficando feio, né? Quando ele é exposto. Então, a gente criou o cortineiro, tá aqui escondidinho o trilho, e em cima do cortineiro tem espaço para a gente colocar a decoração. Então, a gente fez a mesma coisa ali. Vista frontal, lateral, especificação que é um cortineiro, especificação de material, e do lado tem o porta-quadros, que é esse aqui, ó, que tá atrás de mim. Então, a gente fez a mesma coisa, vista frontal, vista superior e a especificação que ele é um porta-quadros e mostrando ali embaixo, na imagem renderizada, a posição dele. Pode passar, Dali. Aqui a gente já entra na parte da academia, também colocamos a capa, 2 imagens, seguindo sempre o mesmo padrão. Todos os ambientes têm o mesmo padrão. Pode passar, Dali. Aqui é uma moldura, né, em MDF, e dentro dessa moldura tem um espelho e uma TV, e ela também é toda iluminada. Dentro do espelho é tudo iluminado, bem parecido com a adega, só não tem a mesma profundidade da adega. Então, a gente colocou as cotas nas vistas, especificou material e uma perspectiva para mostrar que essa moldura ela tem continuação dos 2 lados da parede. E embaixo o recorte para embutir a cava. Pode passar, Dali. E aqui, novamente, né, o outro lado que eu falei, que é a continuação, que no caso não tem a TV, só um lado tem TV, e uma outra perspectiva, né, mostrando como um todo essa parte de marcenaria, para mostrar que está tudo integrado, e também tem o cortineiro. O mesmo cortineiro que a gente colocou no escritório, a gente colocou na academia. Pode passar. Acho que acabou, na verdade, né? Dá para colocar o outro agora, Dali, sobre gesso. Ok, vamos trocar então. Se tiver perguntinhas, podem mandar, viu, gente? Aqui a gente falou... Enquanto eu troco a apresentação, se você quiser falar do curso que a Andréia tinha perguntado mais cedo, a Andréia Ferreira tinha perguntado, pode dar as informações do curso enquanto eu coloco outra apresentação. A gente tem um curso de layout para SketchUp já feito, tem 1 ano e meio de curso, mais ou menos, e a gente já tem uma quantia legal de alunos. Porém, o que acontece? O SketchUp todo ano atualiza, né? E nessas atualizações, o layout não tinha tanta interferência. Era um programa, aquilo que eu falei para vocês lá no começo, era um programa esquecido, que o povo nem ligava. Então, o que aconteceu? Eu acho que a própria empresa, né, do SketchUp viu que o layout está crescendo. Ele está sendo um programa visado, ele está sendo um programa usado. E aí, nesse ano de 2022, eles estão lançando o layout com muitas atualizações diferentes. Então, o que eu fiz? Eu tirei o meu curso do ar, porque eu vou regravar do zero um curso novo, um curso atualizado, com essas novas tecnologias, com essas novas modificações. Porque não faz sentido, né? Eu continuar com um curso antigo, fazer com que várias pessoas se matriculem para lançar outro. Então, no momento está pausado, tá? As matrículas. Mas assim que lançar, me acompanhe lá no Instagram, Guia de Arquitetura, que você vai conseguir ficar por dentro de tudo. E eu vou disponibilizar também um preço especial aqui para todos da comunidade Let's Arc, tá? Então, me acompanhe. Olha, lá, informação em primeira mão aqui. Que ótimo, aí. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Sami. Coloquei aqui, então, do gesso.
Tá, vamos falar agora sobre gesso, que também é algo que gera dúvida. Por que eu resolvi trazer 2 detalhamentos diferentes? Para vocês verem que, independente do tema, se é gesso, se é interiores, se é marcenaria, eu sigo um padrão. Eu sigo um padrão. Vocês batem o olho, vocês conseguem ver que tem um padrão. As letras são iguais, o carimbo é igual, a minha diagramação de prancha é igual, as minhas cotas são iguais. Então, é isso que você tem que ter dentro do seu escritório, tá? Eu gosto de bater nessa tecla porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade em seguir um padrão. Muitas pessoas. Uma hora tá fazendo de um jeito, outra hora tá fazendo de outro. E isso faz com que o seu escritório não tenha uma identidade em si, uma identidade visual, uma identidade profissional também. Por isso que eu bato nessa tecla. Tenha um padrão. Se você ainda não tem, crie um. Se você já tem um, mas você tá gostando das dicas aqui, dá uma aperfeiçoada, não precisa mudar 100%, não significa que você está fazendo errado, mas é importante que você siga à risca todo o detalhamento igual. Isso diminui também muito erro de execução, tá, gente? Porque aí você já está habituado a seguir aquele detalhamento, não fica perdido na hora de fazer e acaba esquecendo uma coisa ou outra. O que é importante em um detalhamento de gesso? Você colocar a altura do pé direito. Você tem que pôr a altura do pé direito. Por exemplo, aqui no escritório eu trabalhei com 2 tipos de altura. Então, você faz uma achura, igual eu fiz aqui nesse detalhamento, tá todo rosa, porque no meio, não sei se vocês conseguem enxergar bem isso, tá escrito ali que tem a altura tal, é 2,70, se eu não me engano. Então, você tem que colocar ali uma planta de forro. O que é a planta de forro? Como se você estivesse olhando para cima. Exatamente. Da forma que você vê olhando aqui em cima, você tem que desenhar. Com as paredes, tudo certinho. E aí tem a planta de gesso. A única diferença de uma para outra é que na planta de forro a gente desenha as paredes, na planta de gesso a gente desenha só o gesso. Mas é a mesma coisa, como se você estivesse olhando para cima, tá? Então, sempre pensem assim que fica mais fácil na hora de desenhar. E se você já trabalha com layout, é fácil, porque é só virar o seu 3D de ponta cabeça, que ele já te entrega tudo pronto, né? Então, coloca ali, primeira planta de forro, você faz uma achura diferente. Se você trabalha com 2 tipos de altura de forro, usa 2 cores. E aí, você coloca a altura do pé direito. Na planta de gesso, você vai especificar o gesso em si. Onde tem perfil, você escreve perfil embutido de LED ou perfil de sobrepor de LED. Onde tem ponto de luz, que seja de croica, mini de croica, sanca, você tem que especificar também e colocar a cota de tudo, para o gesseiro conseguir fazer o recorte exatamente como está no projeto. Se você não coloca a cota, ele não vai saber a posição de nada, tá? Então, é muito importante fazer também as cotas, colocar sempre o eixo do pendente, né, que você quer, levando em consideração a parede. E também, gente, você vai falar, mas precisa mesmo fazer as duas? É praticamente igual. A planta de forro é importante ter as paredes, porque você sinaliza onde está a porta. Já aconteceu comigo, só para vocês terem noção. Eu fiz a planta de forro com a porta e fiz a planta de gesso. Aí a minha cliente ligou desesperada que o gesseiro instalou ao contrário. Onde era para ter sanca, ele espelhou. Mesmo com a sinalização, mesmo com a porta, mesmo com tudo, ele conseguiu errar o lado do gesso. Aí ficou de um lado que era para ficar sanca, não ficou, e do lado que não era para ficar, ficou. Não sei se vocês conseguiram entender dessa forma. Então, assim, esses erros acontecem e é natural. E a gente teve que corrigir, refazer. O gesso já estava lá, teve que cortar gesso de novo, mas por falta de atenção do gesseiro, de quem foi executar o serviço, porque todas as informações estavam no projeto. Então, é importante ter a planta de forro e colocar a porta e direcionar entrada, gente, o mais explícito que vocês conseguirem colocar, para ele entender exatamente a direção do gesso, o lado do gesso, e não acontecer isso que aconteceu com a minha cliente. Pode passar. Aqui já é um banheiro também, o ambiente é menor e vocês podem ver que eu segui o mesmo padrão. A planta de forro com as paredes e sinalizando a entrada, e a planta de gesso, somente o gesso, sinalizando aonde tem a sanca e aonde tem o ponto de luz focal. Também coloquei do lado a imagem renderizada, de forma que ele consiga
visualizar o projeto como um todo. E quando tem a luz focal, eu costumo colocar uma imagem para complementar mesmo. Não é necessário, não é tão necessário, mas eu costumo colocar para ele conseguir visualizar o projeto como um todo. Pode passar, Dali. Aqui a gente já está fazendo o detalhamento do quarto de hóspedes, seguindo o mesmo processo, na planta de forro com as paredes, indicação de janela, indicação de porta e pé direito com as cotas principais, e na de gesso a especificação de todas as iluminações, de onde tem pendente, onde tem rasgo de luz, onde tem o cortineiro, por se tratar de gesso, a gente também tem que especificar, colocando a medida de tudo, espaçamento dos rasgos, espaçamento do cortineiro. Ali onde tem cortineiro, eu costumo escrever cortineiro, porque às vezes ele só vê um retângulo e não entende que aquilo é um cortineiro, então é bom especificar, colocar o cortineiro. Onde tem o pontinho do pendente, eu escrevo pendente, então ele já sabe que ali ele tem que puxar um ponto para pendente, não é um ponto diferente. Onde tem perfil, sempre escrevo, porque é bom ele visualizar e ler também. E embaixo as imagens para complementar. Nesse caso, a gente já tinha definido o pendente, então eu até coloquei a imagem ali do pendente para ele conseguir visualizar. Mas se não fosse definido, eu só iria tirar essa imagem e o resto seguiria igual. Pode passar, Dali. E aqui é do quarto casal, seguindo o mesmo padrão. Então, ali a gente já tinha definido o pendente, colocou a imagem do pendente, já tinha definido as dicróicas, nós colocamos a imagem das dicróicas, fizemos a planta de forro com janela, sinalizamos a entrada, mostramos a altura do pé direito e do lado fizemos a planta de gesso com as mesmas especificações das outras pranchas, seguindo sempre um padrão. Então, se o gesseiro pega isso, ele não tem dúvida de como executar, porque tá tudo ali no projeto. Ele pode executar errado se não tiver conhecimento ou, às vezes, por falta de atenção, como aconteceu. Outro caso que aconteceu comigo, gente, para vocês verem. O eletricista me ligou, sabe, mas seu projeto não tá batendo aqui com casa. Aí lá fui eu na obra. Aí eu cheguei lá, ele tava vendo o projeto de ponta cabeça. Então, gente, nunca ia bater com o que ele queria, porque ele tava vendo o projeto de ponta cabeça. As escritas estavam de ponta cabeça, tudo estava de ponta cabeça. E aí ele foi me falar que ele estava passando por um problema pessoal, que a cabeça dele não estava ali, estava lá no problema dele. Então, acontece, trabalhar com pessoa, trabalhar com gente, tem que levar tudo isso em consideração. Não adianta você ter o detalhamento perfeito se não tem comunicação. Então, é por isso que eu reforço aqui também. Não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de explicar. Explica de novo se for preciso, com muita paciência, de todas as formas, para que você não sobre, né, para o bolso do seu cliente. Porque uma coisa feita errada, quem tem que pagar é o cliente no final. Então, sempre se atentem a isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida agora, acho que já acabou, se eu não me engano, esse é o último slide. Se tiver qualquer dúvida, podem mandar aqui no chat, que eu estou à disposição para responder vocês. Essa era a última prancha. Muito bem, deixa eu só tirar aqui para a gente... Muito bem. Bom, as perguntas que vieram a gente já respondeu. Vou deixar ainda o chat em aberto para o pessoal fazer tirar mais alguma dúvida, né, que vocês tenham sobre o que a gente, da nossa mentoria de hoje. Então, o pessoal está elogiando seu escritório aqui. Ai, obrigada. Está lindo mesmo. Funcional, enfim. Bacana que você mostrou o detalhamento e a gente está vendo ali uma parte dele durante a mentoria. Bom, Sami, muito obrigada, né? A gente já está aqui há 1h e pouquinho. Pessoal, vou dar aí mais uns minutinhos, se tiver mais alguma pergunta para mandar, aproveitem. Enquanto eu já vou deixar aqui o convite, a gente tem mais uma mentoria agora no dia 15, o pessoal da GrowArc. Vamos marcar uma próxima com a Sami, então, quem ainda não segue o Let's Arc, nas redes sociais, no Instagram, vocês encontram a gente como Let's Arc BR. E vou deixar mais uma vez o convite para vocês se juntarem aí a nós, né? Convidá-los novamente para se cadastrarem lá no letsarc.com.br, aproveitar ainda esse período de degustação. Tem muito conteúdo lá, além das mentorias, temos e-books e outros conteúdos
diversos para essa comunidade, né? A gente está trabalhando bastante para que essa Arc Community seja muito relevante para todos os profissionais aí do Brasil. Muito obrigada pela companhia de todos, está todo mundo aqui agradecendo, parabenizando, obrigada mais uma vez, Sami. Uma boa noite para todos e nos acompanhe a Sami também, vou deixar ela falar um pouquinho aí das redes dela, onde que vocês podem encontrá-la para continuar esse papo. Gente, eu quero agradecer todos que participaram aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar vocês nessa questão de detalhamento. Se ficou alguma dúvida que vocês ficaram com vergonha de perguntar no chat, pode no direct perguntar para mim. Meu Instagram é Guia de Arquitetura, que eu estou à disposição também lá para responder as dúvidas de vocês. Mesmo não sendo só detalhamento, eu idealizei o Guia de Arquitetura justamente para ajudar, porque eu já fui uma recém-formada, que teve muitas dúvidas e que não tinha uma Sami para me ajudar. Eu tive que aprender tudo sozinha. Então, a minha ideia mesmo é ajudar no crescimento profissional de vocês, independente do setor, seja detalhamento, seja layout, ou seja qualquer outra coisa, tá? E eu também quero agradecer meus alunos que estão aqui. Muito obrigada por participarem, por serem tão fiéis a mim, né? Que vocês já viram praticamente tudo isso no curso e mesmo assim estão aqui. Então, obrigada de coração. Eu vou deixar disponível para vocês os arquivos, para vocês conseguirem visualizar com mais calma, usar como inspiração. Aí eu não sei como que faz só para disponibilizar, Dali, mas pode disponibilizar para eles esses arquivos. Legal. Então, tá? Todo mundo que está inscrito, né? A gente tem, enfim, todos os que se inscreveram, a gente vai encaminhar, assim que a Sami nos mandar. A gente encaminha para todos os inscritos aí na mentoria. E, bom, antes da gente terminar, já que veio uma pergunta aqui da Camila, ela pergunta se no curso que você, enfim, vai regravar, né, fazer uma nova versão, se vai ter detalhamento para o telhado aparente. E se é possível você mostrar modelos. De repente, numa próxima mentoria, a gente pode até pensar, né, em algo nessa linha. E o Alex aqui, que está lamentando que perdeu a hora, enfim, teve, de repente, algum outro compromisso. Alex, sim, fica gravado na plataforma do Let's Arc. Você tem que se cadastrar lá, letsarc.com.br, fazer seu cadastro gratuito e amanhã ou quinta-feira, enfim, ele vai subir, mas a gente avisa também lá nas nossas redes sociais, assim que a mentoria estiver lá disponível. Tá bem? Tá. Aliás, se você está assistindo agora, você vai receber também o replay. Então, enfim, vai ser fácil de encontrar e assistir novamente. Tá, então vou responder aqui sobre o curso. A gente não entrou ainda nessa parte arquitetônica. A gente começou gravando a parte de interiores, então não tem nada definido ainda. Mas eu vou pensar com muito carinho nisso que você falou. Até uso como um feedback, né? Porque eu sei que também telhado é algo que dá dúvida, é inevitável isso, então pode ser que eu adicione lá, tá? Eu vou pensar com muito carinho. E muito obrigada a todos que estão aqui, de verdade, obrigada de coração. Aproveitem essa plataforma da Let's Arc, aquilo que eu acabei de falar. Na época que eu era estudante ou recém-formada, não existia isso. Eu tenho certeza que se existisse, ia facilitar muito a minha vida profissional, assim, principalmente no começo da carreira, que a gente não aprende isso na faculdade, gente, não adianta. O que a gente vê na faculdade é o básico. Depois que você entra no mercado de trabalho, é completamente diferente, você se depara com um mundo diferente. Então, aproveitem que tem plataforma igual a Let's Arc, que proporcionam, né, essas aulas, essas mentorias, ainda mais de forma gratuita, que é para facilitar ainda o acesso. E estudem, tirem dúvidas e se aprofundem em todos os conteúdos que eles disponibilizam para vocês. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.